Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é quarta-feira, dia 27 de dezembro de 2023, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, ok? Então, muito bem, começamos o nosso vídeo de hoje com o texto de introdução às nossas lições finais, né? Nós vamos ter aí as próximas 5 lições, que são na verdade uma mesma lição, e Jesus faz um texto introdutório para essas lições, muito bonito. Lições finais, introdução. As nossas lições finais estarão tão livres de palavras quanto for possível. Nós só as usamos no início da nossa prática e apenas para lembrar-nos de que buscamos ir além delas. Voltemo-nos para aquele que nos mostra o caminho e faz com que os nossos passos sejam seguros. Entregamos essas lições a Ele, assim como damos a Ele as nossas vidas a partir de agora. Pois não queremos mais voltar a acreditar no pecado, que fez com que o mundo parecesse feio e sem segurança, agressivo e destruidor, perigoso em todos os seus caminhos e traiçoeiro além da esperança, da confiança e do escape da dor. O seu caminho é o único para achar a paz que Deus nos deu. É o seu caminho que todos têm que percorrer no final, pois esse é o fim designado pelo próprio Deus. No sonho do tempo, esse fim ainda parece estar longe, mas na verdade já está aqui. Já está nos servindo como um guia benevolente no caminho a seguir. Sigamos juntos o caminho que a verdade nos aponta e sejamos guias para muitos dos nossos irmãos que buscam um caminho, mas não o acham. E a esse propósito dediquemos as nossas mentes, dirigindo todos os nossos pensamentos para servir à função da salvação. A nós é dado o objetivo de perdoar o mundo. É a meta que Deus nos deu. É o seu fim para o sonho que buscamos e não o nosso, pois não falharemos em reconhecer tudo o que perdoamos como parte do próprio Deus. E assim sua memória é dada de volta a nós, completa e completamente. É nossa função lembrar-nos dele na terra, e nos é dado ser a sua própria completeza na realidade. Portanto, não nos esqueçamos de que a nossa meta é compartilhada, pois é essa lembrança que contém a memória de Deus e nos indica o caminho para Ele e para o céu da sua paz. E deixaremos de perdoar o nosso irmão, que pode nos oferecer isso? Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos mostra o caminho. Nele reside a salvação, oferecida a nós através do nosso perdão que é dado a Ele. Não terminaremos este ano sem a dádiva que o nosso Pai prometeu ao seu Filho Santo. Estamos perdoados agora. E estamos salvos de toda a ira que pensávamos pertencer a Deus e descobrimos ser um sonho. Somos restituídos à sanidade em que compreendemos que a raiva é insana. O ataque é louco e a vingança uma mera fantasia tola. Fomos salvos da ira porque aprendemos que estávamos equivocados. Nada mais do que isso. E pode um pai ficar com raiva do seu filho porque ele falhou em compreender a verdade? Vamos a Deus com honestidade e dizemos que não havíamos compreendido. E pedimos que Ele nos ajude a aprender as suas lições através da voz do seu próprio professor, o Espírito Santo, né? No caso, magoaria ele seu filho?
ou apressar-se-ia a responder-lhe dizendo: esse é o meu filho e tudo que eu tenho é dele. Essa é uma frase da parábola do filho pródigo, tá? É a repetição exata de uma frase que está no Evangelho, né? Esse é o meu filho com letras maiúsculas, e tudo o que eu tenho é dele. Estejas certo de que ele responderá assim, pois essas são as suas palavras para ti. E mais do que isso, ninguém jamais pode ter. Pois nessas palavras está tudo o que existe, e tudo o que existirá através dos tempos, e por toda a eternidade. Lição 361, que é a mesma até a 365. Quero dar-te esse instante santo. Tu estás no controle, pois eu quero seguir-te, certo de que a tua direção me dá paz. E se eu precisar de uma palavra que me ajude, ele a dará a mim. Se eu precisar de um pensamento, ele também o dará. E se eu precisar apenas de serenidade e de uma mente tranquila e aberta, essas são as dádivas que receberei dele. Ele está no controle porque eu pedi, e ele me ouvirá e me responderá, porque fala por Deus meu Pai e pelo seu Filho Santo. Por que que Jesus faz esse preâmbulo aqui, essa introdução? E ele diz assim: as nossas lições finais estarão tão livres de palavras quanto for possível. E aí nós passamos para as lições e a gente declara: quero dar-te este instante santo. Tu estás no controle, pois eu quero seguir-te, certo de que a tua direção me dá paz. Por que isso? Porque ele entende que a necessidade de palavras, a necessidade de explicações acabou. Então agora qual é o nosso papel? O nosso papel agora é entrarmos em meditação, né? Imersos nesse pensamento, né? Quero dar-te este instante santo. Tu estás no controle, pois eu quero seguir-te, certo de que a tua direção me dá paz. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês no dia de hoje é: se você realmente acreditasse que isso aqui é verdadeiro, como é que seria a sua vida? Quero seguir a Deus. Quero seguir ao Divino Espírito Santo. Certa de que a tua direção, a direção de Deus, a direção do Espírito Santo me dá paz. Como é que seriam as nossas vidas, né? E é essa habilidade que nós estamos desenvolvendo desde 2021, né? Que habilidade é essa? É a habilidade de se abrir para ouvir a voz do Espírito Santo, que é a lembrança de Deus em nós, como dizia a minha professora. Se abrir para, na verdade, nos abrirmos para ouvirmos essa voz, distinguirmos essa voz da voz do ego, pedirmos pela direção e obedecermos. Basicamente é isso. É isso que nós estamos aprendendo. E nesse ano, nós entendemos que era a hora de remover os bloqueios emocionais. A escuta dessa voz. A escuta atenta dessa voz, né? E aí, nós cuidamos da nossa criança interior ferida, né? Foi isso que nós fizemos durante todo o ano. Então, basicamente, essas lições que encerram o ano, elas são uma síntese vivencial, elas são uma proposta de síntese vivencial, né? De tudo aquilo que nós aprendemos durante o ano. Correto? Concordam comigo? Então é isso que a gente vai fazer. De hoje até domingo, nós vamos intensificar a nossa prática de silêncio. Intensificar a nossa prática de silêncio.
intensificar a nossa prática de silêncio, né? Ontem apareceu um texto na minha mão, que eu acho que foi no Instagram, muito bonitinho, que falava sobre a criança interior realmente como a consciência crística, né? Como uma expressão do eu superior aqui do nosso eu superior, do nosso ser real, né? Do Filho de Deus, aqui na matéria, né? E falava assim, observe que quanto mais uma pessoa vai evoluindo espiritualmente, quanto mais ela vai expandindo a sua consciência, mais parecida com uma criança ela fica, né? Mais ela vive no momento presente, mais ela se alegra, se diverte, se maravilha com pequenas coisas, como por exemplo o papagaio que viu na rua, né? Mais ela se maravilha com a natureza, mais ela agradece pelo que ela tem, né? Concordam comigo? E isso é verdade, né? O Gasparetto falava muito disso quando ele nos exortava, nós os alunos dele, a desenvolvermos o senso de humor. O senso de humor não para a gente rir dos outros, mas para que nós possamos rir com os outros e rir de nós mesmos. Porque nós somos muito ridículos, né, gente? A quantidade de mensagens que eu recebi ontem aqui no canal, e adorei todas, né? Não vou ler agora, sobre a analogia que eu fiz da ratazana, né? E que todo mundo riu. E é exatamente isso, é para vocês rirem. Eu falo essas coisas para vocês rirem. Eu tenho, vocês sabem que eu já contei para vocês, eu tenho um ascendente Sagitário, né? Eu tenho Sol, Vênus, Mercúrio e a cauda do meu dragão, meu nó do sul, na casa 9, que é a casa de Sagitário. E é impossível você encontrar uma pessoa com um Sagitário forte que não tenha senso de humor, né? É aquela brincadeira que eu faço com vocês. Eu perco o amigo, mas eu não perco a piada, né? E Sagitário é o signo da religação com Deus, né? Você tem 2 signos no zodíaco que falam de Deus e da espiritualidade. Sagitário, né, que é mais pela forma, pela religião, pelo religare, reunir o homem ao Criador, e o Pisciano, né, que é mais a espiritualidade, né? Que é mais o contato com essa força amorosa, é mais o conteúdo, né? Digamos assim. E que é o arquétipo do Salvador, né? O Peixes, ele tem esse arquétipo aí do Salvador, que seria o equivalente ao enforcado na carta número 12, que é a carta número 12 do tarô. Seria esse arquétipo, né? Que não à toa é regido por Netuno, né? É isso. O enforcado é regido por Netuno. Agora fiquei na dúvida se é por Netuno ou Peixes, mas é ou por Netuno, que é o regente atual de Peixes, né? O regente antigo era Júpiter também, o mesmo que é o regente de Sagitário, e ou é Netuno ou é Peixes. Agora eu não estou me recordando, eu teria que olhar no livro que eu mais confio para esse assunto. Então, gente, é isso. Vamos nos lembrar da fala de Jesus com as crianças, né? Vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus, né? Então, quando nós voltamos para nossa criança interior curada, maravilhosa, então nós estamos muito mais próximos de Deus, né? Observa aquele dia em que você consegue ficar no momento presente. Observa que dia abençoado. Observe que dia abençoado, aquele dia em que você pouco se preocupou com os afazeres de amanhã, com as contas que você tem que pagar no início do mês. Ontem eu busquei o carro. Não posso me preocupar com as contas que eu pagarei no início do mês. Tenho que ter fé que o dinheiro se materializará, né? Mas observa como você fica.
Observa como a sua criatividade vai lá em cima, a sua presença, a sua alegria. Então a minha sugestão para você é: faça coisas que te tragam para o momento presente. Eu não sei se eu falei disso para vocês esse ano, mas se eu não falei, vou falar agora. Resgate as músicas que você gostava de ouvir quando você era criança. Sabe aquelas músicas que os seus pais ouviam? Eu me lembro que quando eu era pequena, que a gente viajava de carro, né? Eu e a minha irmã, o meu pai tinha um toca-fitas, né, no carro. Toca-fitas. Meu pai sempre foi muito tecnológico, como bom aquariano que é, né? E então essas coisas saíam, ele juntava lá todos os caraminguais e era um dos primeiros a comprar, né? Então eu sempre fui, eu cresci numa família que, apesar de ser pobre, eu sempre tive, digamos assim, acesso às tecnologias mais modernas, né? E aí eu me lembro que tinha uma fita cassete que eu não sei o que tocava, eu acho que era The Carpenters. E que a fita era cor de abóbora, né? E aí eu e a minha irmã, a gente pedia: pai, toca a fita abóbora no carro. E aí ele botava. E aí quando ele trocava, que ele queria ouvir outra coisa, óbvio, a gente tava viajando. Aí a gente: não, pai, tem que tirar, é a fita abóbora, né? Eu queria saber o que tinha naquela fita abóbora. Já era, décadas aí me separam da fita abóbora, né? Então procure as músicas que você gostava de ouvir, coma as comidas que você gostava de comer. Sabe? Sabe aquele salgadinho piraquê que você adorava? Sabe? Então, vai para um parque, faz um piquenique, compra um pacote daquele salgadinho e come aquele salgadinho. Mas não come sem pensar. Come no momento presente. Come desfrutando, come saboreando. Mastiga várias vezes. Alimenta a sua criança interior. Bebe a bebida que você gostava de tomar. Compra a boneca que você nunca teve dinheiro para comprar. Relê o livro que você leu quando era criança. Ah, mas era muito infantil, não tenho mais. Sei lá, se você passar numa livraria e encontrar, né? Olha para sua criança. Eu me lembro que quando eu tinha, sei lá, uns 5 anos, talvez, meus pais compraram pra gente uma piscina Tony. Piscina Tony, gente. Aquele negócio dava uma trabalheira pra montar e tinha que encher de água. E eu ficava desesperada porque enchia devagar. Mas e quando aquilo ficou cheio de água que eu podia, eu e a minha irmã, entrar naquele negócio? Gente, que festa! Então vá tomar um banho de piscina. Se a sua criança gostar, é óbvio. Vá à praia. E na praia tome o picolé Itália. Ou o que você queira. Na praia, coma o biscoito Globo. E tome o mate. Ó o mate aqui, ó. Tomando mate. Entende? Faz essas coisas bem bestas, bem idiotas que você gostava de fazer quando você era pequeno. Vai brincar com o seu cachorro, vai brincar com o seu gato. Hoje de manhã, gente, eu peguei o Aslan no colo e olhei no olho dele e comecei a falar um monte de coisas pra ele. E ele olhando pra mim assim e piscando. E eu falando: qual é a missão que você veio cumprir na minha vida? Por que você me ama tanto? Por que você não me larga? Né? Eu conversando com ele. Gente, minha relação com os meus bichos de estimação é a minha criança interior. Né? Ontem eu saí à noite e depois da minha saída eu fui ao shopping. E aí eu vi uma sacola de lona maravilhosa, imensa. Imensa. Minha criança interior cabia dentro daquela sacola. Com umas faixas assim listradas, sabe aquelas tiras de algodão com listra?
Nossa, linda. Aí eu entrei na loja e perguntei o preço. Shopping Leblon, né? Um dos shopping centers mais caros do Rio de Janeiro. Aí a moça falou pra mim, R$379. Aí eu fui embora, né? Não é momento, e mesmo se fosse, eu não vou comprar uma sacola, pagar R$380 numa sacola de lona. Mas eu pensei assim, eu tenho uma pessoa que pode fazer essa sacola pra mim, e inclusive mais bonita. Eu vou encomendar uma sacola. Entenderam? Então é isso, gente. A vida vai ficar muito mais simples. Talvez até no dia que você comprar a sacola de lona para sua criança interior, ela pare de querer aquele vestido carésimo. Entenderam? Porque é nessas coisas com as quais nós vamos realmente nos nutrir. Por trás da nossa carência, por trás das nossas carências, por trás dos nossos apetites ilimitados, por trás do nosso consumismo, estão as necessidades emocionais e afetivas da nossa criança interior que foram negligenciadas. Então, se nós nos ocuparmos a partir desse ano, que temos esse conhecimento, porque o ganhamos, o recebemos, a atender às necessidades afetivas e emocionais que foram negligenciadas da nossa criança interior, talvez esses outros apetites comecem a diminuir, tá? Passo para a leitura do texto 361 do livro de Marianne Williamson, Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias. Texto do dia 361. Eu estou divinamente programado para me elevar. Eu estou internamente programado para me elevar à minha possibilidade criativa mais elevada. Nada do que eu faço pode apagar a ânsia da minha alma para alcançar isso, ou a ânsia do universo para dar isso, para me dar isso, para dar isso para mim. Nenhum desvio do amor, da minha parte ou da parte de ninguém mais, pode impedir o universo de cumprir a sua divina intenção de que a minha vida seja uma vida de contentamento e alegria. De acordo com o curso em milagres, qualquer milagre que eu tenha desviado, né, rejeitado, estará mantido em confiança para mim até que eu esteja pronto para recebê-lo. O universo tem uma política de seguro intrínseca. Olha que barato. O que quer que seja que eu tenha perdido está programado para voltar. De outra forma, em outra situação, em outra cidade ou com outras pessoas, talvez. Mas através do poder da expiação, ele irá retornar. A oração. Querido Deus, eu sinto que eu falhei. Eu sinto que todos os meus esforços não deram em nada. Eu sinto vergonha da forma como a minha vida se desdobrou. Eu não sei o que fazer ou onde ir. Por favor, querido Deus, repare o meu coração, cure a minha mente e mude a minha vida. Pavimente o caminho para mim, para fora da escuridão, em direção à luz. Eu expio os meus erros e eu oro pelo perdão. Por favor, faça por mim tudo aquilo que eu não posso fazer por mim, sozinho. Muito obrigada, Deus. Amém. Uau! Uau! Ontem à noite, eu saí com uma amiga minha, uma grande amiga minha amiga há mais de 20 anos. E ela é judia. E ela é judia praticante, tá? Judia de fazer o Shabat, de ir à sinagoga. E é uma amiga de muitos anos.
E é uma amiga que eu amo. Pra mim é irmã de alma. Inclusive conversamos sobre isso ontem, né? E aí a gente caiu, a gente conversou sobre a guerra, a gente conversou sobre política. Ela me deu um livro de presente muito legal, de aniversário, que ela não podia ir na minha comemoração de aniversário. Me deu um livro sobre o que está acontecendo lá na região amazônica, né? E aí a gente acabou caindo na questão da espiritualidade, né? E da religião. E eu brinquei com ela, eu falei assim, nossa amiga, eu acho os judeus tão cristãos, né? Porque ela sempre me ensina coisas bonitas do judaísmo. E eu brinquei com ela, eu falei, nossa, minha amiga, como eu acho os judeus cristãos. E ela começou a rir, né? Eu falei, nossa, você tá tão cristã hoje. Ela começou a rir, ela se acaba de rir, né? E ela estava me contando ontem que ela, quando era adolescente, ela leu um livro chamado Jesus Viveu na Índia. E eu não li esse livro, mas depois eu vou ver se eu consigo comprá-lo na estante virtual, né? Que é um livro que diz que, na verdade, Jesus era casado verdadeiramente com Maria Madalena e que o que teria acontecido com ele após a ressurreição, ele teria ido viver na Índia, né? E essa é uma história que os indianos contam na região de Caxemira. Tem, inclusive, lá um lugar que tem o túmulo de Jesus na região de Caxemira. E como é que eu aprendi isso? Eu aprendi isso há 4 anos atrás com um amigo, com um grande terapeuta que hoje é meu amigo, o Keshav Adava, eu acho. O nome dele é Keshav. Ele é um grande terapeuta do Spa Maria Bonita em Friburgo, que é um lugar que eu frequento com uma certa frequência, né? E aí, ela estava me contando desse livro e a gente acabou caindo em como mudar o nosso destino. E aí ela falou assim para mim, pro judaísmo, o destino é fixo, mas você tem 3 possibilidades de modificá-lo. E aí eu vou usar um termo da Seichonoye, que seriam 3 expedientes de salvação. Então, o primeiro é o arrependimento, o segundo é a prece, a reza, a oração, e o terceiro é bons atos para ajudar o próximo, né? Que são muito parecidos com os expedientes da salvação da Seichonoye, que são leitura dos livros da verdade e oração, obviamente, a meditação, que é aquela que eu gravei para vocês, que é a meditação Shinsokan, que eu adaptei para os termos de um curso em milagres e gravei para vocês. Se você ainda não está fazendo, procura no canal. O nome que eu botei no vídeo é Meditação de um Curso em Milagres. E o terceiro expediente de salvação é ajudar o próximo, né? Então, para vocês verem, né? A Seichonoye, o mestre diz que o fundamento da Seichonoye em essência, todas as religiões são uma só, porque a verdade é uma só, né? Então eu queria passar isso para vocês aqui. Então, se você hoje estiver achando que a sua vida não está saindo do lugar, então talvez você esteja aprisionado num destino que você karmicamente determinou para si mesmo, tá? Só nós determinamos isso para nós mesmos. A gente faz esses acordos lá, num momento, num estado de consciência muito mais amplo. E às vezes nós nos comprometemos com destinos muito difíceis, né? Mas agora você já sabe que você pode aprender através do amor e não mais através da dor, não é? Então, efetivamente, lance mão desses expedientes de salvação. Que são esses expedientes de salvação, né? O arrependimento, a ajuda ao próximo e a oração, a reza, a prece, tá? E una a isso, obviamente, a sua prática meditativa, que está dentro da prece, né? Está dentro da prece. E também dentro da prece aí tá, diria eu, para vocês, como um tripé, né? A oração, a meditação e a leitura dos textos sagrados, porque são os textos sagrados que vão ajudar você a ampliar a sua consciência.
A leitura dos textos sagrados vocês já estão fazendo, porque vocês são alunos de um curso em milagres e nós entendemos que esse é um texto sagrado que nos foi entregue nos foi dado pelo próprio Mestre Jesus Cristo, né? Por isso que eu digo para vocês que vocês não podem deixar de estudar o livro-texto, tá? Por isso que eu comecei esse ano que está se encerrando a fazer as lives, tá? E se você ainda não assistiu a live sobre o Natal, assista, ficou bem bacana, tá bom? Muito bem, eu vou ler um texto hoje chamado Alegria e Perdão, do Paul Ferrini, do mesmo livro de ontem, Jornada da Criança Ferida para o Abraço do Amor, tá? E ele se chama Alegria e Perdão. É impossível despertar a alegria sem estar disposto a perdoarmos, sem estarmos dispostos a perdoarmos a nós mesmos pelos nossos equívocos do passado. Novas direções não podem emergir até que abandonemos as antigas e até que paremos de nos punir pelas falhas que percebemos agora, né? Que já estamos num outro nível de consciência. Se você deseja despertar a alegria, você deve ser capaz de começar de uma tábula rasa, como se o passado não existisse, né? Um papel em branco. De fato, o passado não existe como algo que vai deter o seu sucesso, exceto na sua própria mente. Então, o que ele está dizendo aqui? O que quer que você tenha feito no passado, se você se arrepender, orar e fizer uma boa ação, isso não vai te deter. Não tem como deter você no futuro. Então, o passado, ele só pode impedir você de ter um futuro bom por causa das suas culpas, até o momento em que você não se perdoa. Até o momento em que você começa a se perdoar. Aí ele não tem mais poder, né? Você sabe que agora você já pode aprender através do amor e não precisa mais aprender através da dor. Você já sabe disso, né? Qualquer que a sua experiência tenha sido no passado, e está tudo bem, ela serviu para um propósito na sua vida. Se você cometeu erros e aprendeu com eles, se você aprendeu com seus erros, então você não tem que repeti-los. Mesmo se você continuar atraindo situações nas quais a mesma lição aparece de novo, então é porque ainda há espaço para o crescimento. Algumas vezes, e essa parte aqui do texto é que me encantou, algumas vezes a lição pode ser muito mais simples e muito mais generosas do que você espera que ela seja. Se você tem o hábito de ficar sob os vulcões, a lição pode ser simplesmente que é o tempo de você ir embora. Chegou o momento de você ir embora, sair de perto do vulcão, né? Isso é muito bom. Um alcoólatra em recuperação sabe que a bebida alcoólica adoece ele, então ele fica longe do álcool. Um diabético sabe que açúcar demais não é bom para ele, então ele evita o açúcar. E uma pessoa com um colesterol elevado fica longe de comidas gordurosas. Nós gostamos de complicar a vida, fazendo as nossas lições muito mais complexas do que elas são de fato. Em tais casos, não é a lição, mas a nossa percepção da lição que nos pune, né? Perdão. Nós gostamos de complicar a vida, fazendo com que as nossas lições sejam muito mais obscuras, né? Obscuras é um termo melhor do que elas são realmente. Em tais casos, não é a lição, mas a nossa percepção da lição que nos pune. Muito do nosso auto-perdão é senso comum. Não fique sob um vulcão se você for alérgico à lava. Isso pode soar meio cômico, mas na maior parte do tempo,
mas na maior parte do tempo, ou melhor, mas com frequência, muito do nosso tempo e da nossa energia é gasto batalhando com lutas que são melhor deixadas de lado, né? Deixadas sem você lutar, né? Não vou entrar nessa batalha. Isso aqui não vale o meu tempo e a minha energia, tá? A culpa e a falta de bom senso caminham de braços dados. E ambas são gastadoras de energia. Um guerreiro espiritual deve conservar a sua energia. Se ele gasta todo o seu tempo lutando contra os moinhos de vento como Dom Quixote, ele terá pouca energia sobrando para lutar contra os oponentes legítimos. Nós temos que encarar os nossos medos ou nós não iremos ultrapassá-los. E isso é verdade. Quando a luta chega para nós, nós devemos então aprender a nos posicionarmos. Mas nós não devemos sair por aí buscando por uma batalha. Se nós fizermos isso, provavelmente encontraremos uma e comprometeremos a nossa força. Nossa, como eu fiz isso na minha vida. Eu já saía de manhã procurando a próxima batalha, procurando o próximo caso que eu ia criar, procurando um espaço para eu poder soltar Godzilla. É mais fácil se tornar assoberbado do que deixar os fardos de lado. É mais fácil se tornar assoberbado do que ganharmos novamente a nossa força. Todos nós temos que aprender isso. Eu estou aqui para carregar a mim mesmo e não para carregar os outros e nem para ser carregado por eles. Então eu vou ler essa frase de novo para você escrever na sua agenda, para você anotar, porque se você não anotar, você vai esquecer. E ao anotar, eu peço a você que leia várias vezes, tá? Anota na sua agenda hoje, 27 de dezembro de 2023, e eu tenho certeza que a essas alturas do campeonato você já tem a sua agenda e o seu caderno para a jornada que começaremos em breve em 2024, tá? Isso não quer dizer que eu deixarei de ajudar quando a oportunidade surgir e que eu negarei assistência e que eu deixarei de pedir ajuda quando eu precisar dela. Isso simplesmente significa que eu assumo a responsabilidade apropriada pela minha vida. Eu tento não estar no papel daquele que ajuda ou daquele que é ajudado todo o tempo. Quanto mais eu troco de papéis, menor a chance de que eu me torne apegado ao papel que eu estou desempenhando. Isto é, ora eu tenho que ser o salvador, ora a vítima e ora o algoz, tá? Isso é uma piada, tá, gente? São todos papéis do ego. Mas se eu fico muito querendo ajudar, é porque eu tô no papel do salvador. E se eu fico muito querendo ser ajudado, é porque eu tô no papel da vítima, né? Falando aí de uma perspectiva egóica. Então, o guerreiro espiritual, ele pode ser muito forte e muito direto. E ela pode ser muito gentil e muito diplomática. Isso depende da situação e da sua habilidade de responder efetivamente a essa situação. Um guerreiro espiritual nunca dá um show de força, a menos que seja necessário. Na verdade, ele mantém a sua força escondida do lado de dentro, onde ele pode nutri-la. Ele sabe que o seu maior desafio é adquirir maestria sobre o seu próprio medo. Se ele puder fazer isso consistentemente, não haverá oponente ou situação externos que possam derrotá-lo. Então, olha só, eu quero falar uma coisa para vocês aqui, fazer um destaque aqui sobre essa passagem aqui, tá? Nós gostamos de complicar a vida
fazendo das nossas lições algo muito mais confuso do que elas são verdadeiramente, né? Então, se eu sou alérgico à lava, então eu não fico sob vulcões. Isso aqui tem tudo a ver com a criança interior, claro, né? Tá no livro de criança interior do Paul Ferrini, né? Grande mestre de Um Curso em Milagres, como vocês já sabem. Então, qual é a lição aqui? A lição é que a criança interior, ela tem uma coisa que quando eu aprendi há anos atrás em psicoterapia, foi muito libertadora para mim. Muito libertadora. Muito libertadora. A criança interior, especialmente aqueles de nós que estão no espectro da codependência, que é o que quer salvar, né? Quem está no espectro do narcisismo, né? São dois espectros egóicos, são duas pontas desses extremos do ego, né? Porque o ser, ele vai estar sempre no caminho do meio, como diria Buda, né? Mas o codependente é aquele que quer salvar, que quer ajudar. E normalmente o narcisista é o perseguidor e é a vítima que o codependente quer salvar. Mas aí ele, vítima, o narcisista, que normalmente tem um problema com vício, ele se enfurece, se torna o agressor e ataca o salvador, tá? E assim a gente continua lá no triângulo do demônio, né? Salvador, algoz e vítima, né? Salvador, para falar corretamente, salvador, perseguidor e vítima, né? Então, aqueles de nós que estão na ponta da codependência, que são a maioria de nós, né? Dificilmente o narcisista vai procurar ajuda porque ele acha que não tem problema nenhum com ele, ele acha que ele é ótimo. Ele acha que o mundo, inclusive, é que tem que mudar, porque ele é maravilhoso. E ele acha que o mundo deve homenagens a ele, deve render homenagens a ele, né? Mas o que acontece? Qual é a parada aqui dentro desse comentário que eu quero fazer com vocês? Nós temos um negócio chamado lealdade a sistemas destrutivos. O que é isso? Eu vou arranjar um texto para ler para vocês sobre isso, tá? Vou ver se eu consigo fazer essa leitura amanhã. Lealdade a sistemas destrutivos. O que é lealdade a sistemas destrutivos? Lá na minha infância, eu cresci num lar disfuncional, onde a negligência, o abuso, a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição e as injustiças eram lugar comum. Ok? Ok? E eu cresci me sentindo muito familiarizado e muito confortável no meu desconforto dentro daquele lar. Aquilo para mim era o normal, era o que eu conhecia. Uma mãe que se vitimizava, um pai alcoólatra, né? A gente está pegando um exemplo clássico aqui que não é verdadeiro para todo mundo. E aí eu cresço e eu continuo buscando o que me é familiar. O que me é familiar é horrível, mas é a única coisa que eu conheço. É a única coisa que eu conheço. É o país onde eu morei a minha vida inteira, né? Então, a criança interior ferida, ela tem uma lealdade aos sistemas destrutivos. O primeiro sistema destrutivo da criança interior ferida foi o lar dela. Concordam comigo? E ela tem uma lealdade. E ela tem uma lealdade de ficar lá, naquele papel que ela sempre desempenhou. Normalmente, qual é esse papel? É o do salvador. Eu vou ficar aqui porque eu tenho que ajudar papai e mamãe. Eu tenho que ficar aqui, eu não posso ir embora, porque senão papai não vai parar de beber nunca. E a mamãe não vai parar de sofrer nunca. Então eu fico. Então, gente, isso explica por que uma mulher que frequentemente apanha do seu companheiro fica e não vai embora. Isso explica. E isso explica a facilidade do que ele descreveu aqui nesse texto como uma lição nossa. Bom, se o meu marido me bate, então a lição simples, talvez seja eu ir embora. Eu pedi o divórcio.
seja só isso. Mas por que que eu não faço isso? Porque eu tenho a tal da lealdade aos sistemas destrutivos. E por que que eu tenho a lealdade aos sistemas destrutivos? Porque a minha mente está cheia de culpa. Então, antes de eu tomar a decisão de ir embora, ou antes de eu tomar a decisão de sair de debaixo lá do vulcão, né, que é o exemplo que ele dá, porque a lava vai, o vulcão, em algum momento esse vulcão vai entrar em erupção. E essa lava vai cair em cima da minha cabeça, né? Pode ser que só me chamusque, pode ser que eu fique lá que nem a vila lá de Pompeia, na Itália, né, que matou todo mundo. Foi tanta lava que a pessoa tava lá fazendo um vídeo, pá, a lava caiu em cima dela, tá lá, parou, né? Coberta de lava, né? Mas esse vulcão, ele vai explodir, e eu sei disso. Então, gente, talvez as nossas lições, elas sejam realmente muito mais fáceis. Ah, eu tenho um chefe que é um abusador emocional. Eu passo por assédio moral na minha empresa. Então, talvez a lição seja eu pedir demissão. Tá bom, Jaque, mas eu preciso do emprego. Então, eu vou me preparar para fazer isso. Eu vou estudar. Eu vou fazer um currículo bonito. Eu vou mandar para os concorrentes. Eu vou falar para os meus amigos que eu tô querendo trocar de emprego. Eu vou procurar uma firma de headhunting que não cobre muito ou que possa fazer gratuitamente um reposicionamento profissional para mim, né? Ou hoje, em tempos de redes sociais, eu vou escrever um perfil bem bonito lá no LinkedIn e vou avisar, eu acho que a gente paga para ter o LinkedIn pago, acho que é, sei lá, R$80 por mês, e eu vou contratar o perfil pago e eu vou avisar que eu estou em busca de um novo emprego. Ou se eu achar que não vale a pena, porque alguém na minha empresa pode saber, eu não falo nada, mas eu tomo outras medidas. Eu mando os meus currículos, né? Eu vou contar para vocês que o meu primeiro emprego, que foi como estagiária na Produtos Roche, Químicos e Farmacêuticos, a empresa suíça farmacêutica, né? Produtora aí do famoso Redoxon. São os reis dos ansiolíticos, né? Então, nós temos Lexotan, nós temos Valium, Rivotril, né? Todos da Roche, né? Eu consegui, lá no final da minha adolescência, mandando meu currículo. Eu mandei o meu currículo para a Roche. Eu fui convidada para fazer um processo de seleção. Eu concorri com mais uns coleguinhas lá. E eu e uma outra menina entramos, né? Então, mas antes o que que eu faço? Eu oro. E eu peço ao Divino Espírito Santo para me libertar de toda essa culpa que dentro da minha mente está se materializando como um chefe que me assedia moralmente. Ou como um marido que me bate segunda, quarta e sexta, né? Ah, não, Jaque, não dói, um tapinha não dói. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Se você está feliz, fique feliz com a sua própria infelicidade. Então, essa frase que eu acabei de falar, ficarmos felizes com a nossa própria infelicidade, é a tal da lealdade aos sistemas destrutivos. Pois é, Jaque, porque quando eu era pequena, o meu pai batia na minha mãe, segunda, quarta e sexta. Então eu fico bem, eu me sinto bem com meu marido chegando em casa e me batendo segunda, quarta e sexta. Inclusive, no meu entendimento, eu acho que isso é uma prova de amor. Então tá tudo bem, não tem conflito, né? A jornada de cura da criança interior é para pessoas que estão em conflito. Eu vivo uma vida que eu não quero mais viver. Eu tenho uma realidade que eu acho que pode ser melhorada, né? Então eu vou me preparar em oração, em arrependimento. Ah, mas como é que eu vou me arrepender se é ele que me bate? Ah, eu preciso me arrepender por eu me submeter a apanhar. Eu preciso me arrepender por eu me submeter a um assédio moral no trabalho. Porque tem um bando de empresa com pessoas que chegam em elevados cargos que assediam moralmente seus funcionários. E tem um bando de empresas maravilhosas para você trabalhar. Hoje mesmo de manhã eu fui no pet shop comprar o antibiótico da Shakti, né? Que ela foi castrada na sexta-feira. E aí tem que dar mais 2 dias de antibiótico para ela.
E aí eu cheguei no pet shop aqui perto da minha casa, que me parece ser uma empresa maravilhosa de trabalhar, porque deve ter lá uns 10 ou 12 funcionários e cada um com uma cara de mais feliz do que o outro. Cada um que te atende melhor do que o outro. Vocês sabem o que é isso? É uma empresa que trata bem o funcionário. Entenderam? Então, gente, o conceito que eu quero deixar para vocês hoje e que eu vou expandir, porque é um conceito legal, muito libertador, é que a nossa criança interior, ela sofre de lealdade aos sistemas destrutivos. E às vezes você chega lá e fala para ela, vamos, junta as tuas coisas aí, faz uma bolsa e vamos embora. E ela vai falar, não, eu não posso. Eu não posso deixar o papai. Eu não posso deixar a mamãe. Seria muita maldade minha com eles. E aí é a hora da gente chegar, pá, com o Divino Espírito Santo, para limpar todas essas programações negativas. Tá bom? Esse é o nosso papel. Como é que a gente vai fazer isso? Através da oração, da reza, da prece, da meditação, da leitura dos livros da verdade, do arrependimento e da ajuda ao próximo. Tá bom? Dentro de um novo sistema de pensamento que nos lembra da aceitação, da necessidade de aceitação, da necessidade do perdão e da necessidade da gratidão. Porque como ele falou no texto hoje, todos os equívocos que eu cometi se transformaram em lições que eu aprendi e me ajudaram a desenvolver virtudes que eu não tinha antes. Tá bom, meus amores? Então, lembrando a lição de hoje, quero dar-te este instante santo. Tu estás no controle, pois eu quero seguir-te, certo de que a tua direção me dá paz. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos amanhã.